Vamos lá. Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos buscar essa sintonia com todo o plano espiritual, com Ismael, com Eliamar, com Ruiz, com a sala no Hospital Santa Cruz, de espíritos que estudam junto conosco, formando essa corrente de amor, de luz, para que possamos ter uma tarde de paz, serenidade e harmonia. Pai nosso, e assim nós vamos dando por aberto nosso estudo. Não faço minha companhia. Bora lá? Paramos na obra de Ismael. A obra de Ismael. Alguém pegou o primeiro parágrafo, o segundo? Peguei o Eu primeiro e o só quero segundo. entender, no Oi. segundo parágrafo, o que são médicos humanitários? Qual a diferença dos médicos que a gente tem, que eu conheço, Vou para fazer o médicos seguinte, humanitários? acho que Fale. a Virgínia tem alguma coisa anotada no primeiro parágrafo, Virgínia? Só falando aqui falando já o início aqui o grande movimento preparatório do espiritismo em todo o mundo, tinha no Brasil a sua repercussão como era natural. Aí fala que em 1840, em fluxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários, é que acho que a Maria ainda está falando, né, ao Brasil. Eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Esse humanitário seria mais assim, como não cobrar alguma coisa ou fazer dentro Eu do acho que também, tratamento. eu acredito que esse humanitário iria fazer esses tratamentos mais homeopáticos, coisas mais trabalhando com ervas, porque eu acho que nessa época já existia, né, as medicações, já estava começando, né? Já tinha, eu acredito que já Ó, tivesse. Eu, Claro. eu acho que, na verdade, esses médicos militares, além deles estarem voltados para essa parte da homeopatia, eram aqueles médicos que atendiam as pessoas carentes, não cobravam nada. Eu também Eu acredito vejo dessa assim. forma. Também. os médicos sem fronteiras são médicos humanitários. Uhum. Aham. Eu vou falar a minha interpretação, que pode estar errada, tá? A minha interpretação é que médico humanitário é aquele que está mais preocupado com o ser humano do que Com com, dinheiro. Ganhar. com dinheiro ou alguma É, coisa. É isso que eu entendo, mas eu não sei dizer se é essa a eu também acho. tradução verdadeira, entendeu? Porque assim, se a gente for ver agora, muitos estão tentando fazer essa medicina no sentido de ver o todo, né? O ser. É holística, né? Aí eles também podem ser colocados hoje como esse médico humanitário. Naquela época não tinha tudo que a gente tem hoje, Mas mas já tinha esse olhar um pouco. então, por isso que é difícil a gente ter a certeza. Eu procurei aqui na internet e não achei uma Não. expressão para isso. Mas, por exemplo, o médico pode ser um médico holístico, porque cuida do corpo inteiro, mas não ser humanitário, Não, porque tá, Exato. ele está fazendo isso por dinheiro. Cobra. Uhum. Esse, no meu ponto de vista, no meu entender do que significa um médico Eu humanitário. também eu Sim. compartilho do seu pensamento, do seu entendimento. Eu acho que são esses que são voltados para tratar as pessoas sem qualquer tipo de fim lucrativo. Tratam É claro pelo que amor ao ser humano. É claro que eles vão querer ganhar para isso porque eles precisam comer, né? Mas não é o Alguma coisa objetivo para dele, né? subsídio, Isso. para se Mas então manter não o era mínimo. Bezerra que trocava por É. galinhas, por ovos, fazia toda essa, né? Na hora que Troca. precisou, tirou o anel lá para Pagar pagar o remédio da criança da que tá criança, então eu vejo por aí. Tá. Algo mais? Uhum. O Sérgio tem. A Virginia falou Então, o Maria Rita, segundo também, né? Mas só uma coisa, complementando. Maria Rita, satisfez a sua dúvida? Sim, a curiosidade. Sim, sim. Oi, Virginia, então vamos lá.
Nas Nossa. suas luminosas pegadas, seguiram mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo na pátria do Evangelho. Foram eles os médicos homeopatas que iniciaram aqui os passes magnéticos. Achei interessante isso aqui. É, Como imediato auxílio das curas, Hahnemann conhecia a fonte infinita de recursos do magnetismo espiritual e recomendava esses processos psicoterápicos aos seus seguidores. E Então, aí, ali já começou o magnetismo, né? e aí a gente fala, né? Hahnemann veio, trouxe homeopatia, trouxe todo esse lado, estudou magnetismo. E aí onde que você fala, né? Veio para o Brasil e aí começou. Então, quando a gente fala assim, a gente se trata por homeopatia, é tão antigo. eu marquei o próximo também. Os Uhum. primeiros fenômenos de Hydesville. Você se lembra o que que é Hydesville, né? É aquela Sim. cidade Irmãs. dos Estados Unidos Das onde irmãs vivia as Fox. irmãs Fox e É. onde tinha as Uhum. primeiras manifestações mediúnicas assim que chamaram mais a atenção, né? Manifestação mediúnica sempre houve, né? Mas que chamou a Mas atenção foi na América, né? na Do lado América de do cá. Norte. É. Isso. Na América do Norte, em 1848, não passaram desapercebidos à corte do Segundo Reinado. A febre de experimentação que lhe seguiu nas grandes cidades europeias incendiou igualmente no Rio de Janeiro alguns cérebros mais destacados no meio social. Em 1853, a cidade já possuía um pequeno grupo de estudiosos, entre os quais se podia notar a presença do Marquês de Olinda e o Visconde de Uberaba. Ou seja, o Brasil ele se iniciou em paralelo com o que acontecia na Europa, né? 1853 já é depois do lançamento do primeiro livro, né? É. Que não tinha a versão em português, né? Mas já existia o grupo de estudiosos aqui no Brasil. Só para a gente ver que o Brasil vem acompanhando o crescimento do espiritismo desde o seu início, né? Ele não ficou Não. aqui, né? Algo mais? No fim desse parágrafo. E a forma como o Brasil abordava o espiritismo, é, falava sobre o espiritismo, chamava atenção. Aí, na última, tem uma frase que começa assim: as publicações brasileiras não passaram desapercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a mais justa satisfação íntima, porque não era ligado somente ao fenômeno, né? Tinha um outro caráter. Tudo. É. E eles ali falam que em 1860, as primeiras publicações espiritistas, Aham. eles não falam espíritas, né? Espiritistas, Não, né? é. Está acima um pouquinho do que você leu. Não, é isso 1860. aí. É, a questão do Kardec, né, está ligado aos acontecimentos no Brasil, é justamente pelo que está escrito aí no parágrafo anterior, né, que o Dr. Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, replicava pelo Diário da Bahia a um artigo irônico de um Isso. cientista francês desfavorável ao espiritismo. E aí o Kardec via, né, a seriedade com que o Brasil estava lidando com o espiritismo. Aí é legal a gente fazer assim, parar naquela época, né? A gente estava na descoberta, tinha um monte de descobertas, né? O catolicismo não era tão forte assim, ainda tinha sua semente, mas não era. Aonde? No Brasil? No Brasil, as pessoas, a gente tinha saído de uma época dura do Não é catolicismo. que ele não era tão forte, né? Mas eu entendo o que você quer dizer. Não era. As pessoas estavam cansadas do catolicismo Por por tudo. todas as perseguições que tiveram por causa E dele, né? aí chegou o espiritismo, né? Assim, para que a gente consiga entender como que estava nessa época, É. né? O porquê que deu esse boom o espiritismo? Porque as pessoas tinham brechas, a gente tinha insatisfações,
né? Então, queria respostas, Sim. né? Respostas que até hoje a gente pergunta muita coisa, mas tá tudo certo. Hum. Algo mais? Eu tenho no outro parágrafo, Tá. naquele que começa com o desaparecimento do mestre. do mestre. Lá no meio está escrito assim: em 1873, fundava-se, com estatutos impressos e demais formalidades exigidas, o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael na terra brasileira. Por esse grupo passaram na época todos os simpatizantes da doutrina, e se efêmera foi a sua existência como sociedade organizada, memoráveis foram os seus trabalhos, aos quais compareceu pessoalmente o próprio Ismael, pela primeira vez esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do Cruzeiro. Então, a gente vê que assim que surgiu o Espiritismo lá na França, e tinha que surgir lá por causa da, de todo da importância que tinha a Europa com pensadores, cientistas, né, filósofos, tinha que Deve ter nascer lá, né? tinha sido preparado também, Mas né? da mesma forma que no Brasil, Ismael logo formou um grupo de estudiosos, né, para que pudesse desenvolver o espiritismo aqui. Então, Mas não nesse vingou grupo, muito, não, né? oi? Só foram 3 anos só que ele ficou, né? O Então, Confúcio. o grupo O Confúcio, mas Confúcio. ele foi jogar, colocar as bases do espiritismo aqui no Brasil, né? E para você ver a importância desse grupo, que o próprio Ismael se manifestou nesse grupo, né? É. Aí, assim, a parte de baixo que é interessante, né? Onde Eu que você. também marquei. Você pode ler. Tá cansado já? A garganta tá pegando. Quer que eu leia? Nem todos os Espiritistas. espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes e arroteadores dos terrenos inférteis da sociedade humana. A realidade é que eles lutam denodadamente contra a opinião hostil do tempo, contra o anátema, o insulto e o ridículo, e, sobretudo, contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alto a bandeira de Ismael, como manancial da luz para todos os espíritos e de conforto para todos os corações. As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo, da edificação evangélica no Brasil. Então, ó, desde aquela época, em todas as épocas, sempre houve a sombra, sempre houve as trevas Lutando contra a luz, né? contra a luz, sempre houve. Mas uma coisa interessante nesse trecho aqui, que ele fala o seguinte, que ele está exaltando não o espiritismo, mas a missão do Ismael. Uhum. Não é verdade? E aí, a primeira coisa, né? Porque a gente vê muitas pessoas que lutam pelo espiritismo. E no fundo, cada um deveria lutar pela obra de Jesus. Né? Quando você faz isso, quando você luta pelo espiritismo, você acaba polarizando, né? Eu sou espírita, aquele é evangélico, o outro é umbandista, o outro fala de católico, né? Então você polariza, você afasta as pessoas. Quando você fala em Jesus, todo mundo se junta, independente da forma como é que faz. E aqui eu achei interessante isso, que embora ele tenha falado do espiritismo, né? Colocando as bases, mas ele fala aqui que é para colocar a obra de Ismael, né? Para levantarem bem alto a bandeira de Ismael, que é transformar o Brasil na pátria do Evangelho. Não é transformar o Brasil em espírita. Né? E se a gente for parar agora, né? Essa bandeira, ela tá aqui. Ela continua, ela não parou. É trazer essa pátria como a pátria do Evangelho. Então, bora trabalhar. Bora trabalhar, Sim, porque tem muito trabalho. muito trabalho, muito trabalho.
Não está faltando é trabalho, Uhum. não é Aí verdade? outro parágrafo eu achei interessante aqui, vai tocar um interessante para nós. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem um ponto vulnerável em todos os caninhos da sua personalidade espiritual. E os seres das trevas, se não conseguiram vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los no plano dos seus serviços à grande causa. O porquê que acabou, então, o grupo É isso aí. Confúcio? É Porque isso houve aí. essa discórdia, vaidade, É isso aí. que inclusive até hoje continua Ah, tendo, né? sim. É Esse, verdade. pelo que ele está Infelizmente. dizendo, Virgínia, é o calcanhar de Aquiles É, nosso, o nosso É, nosso. calcanhar de Aquiles, A que é a vaidade, sombra. aquela coisa toda. Porque, por mais que a gente fale, né, eu sou espírita, estou estudando, ou sou católica, estou estudando, a gente, isso é uma casca, né? Porque o Uhum. interior a gente não conhece ainda, é isso da aí. gente. A gente está se É isso aí. conhecendo. Então, são os nossos pontos falhos que eles sabem, às vezes mais que a Sim, gente, né? Então, E aí tá vocês Com conseguem certeza. compreender que a gente vai chegar um pouquinho, mas para a gente adiantar. Chico veio e fez uma base. A gente não tem como falar que as obras de André Luiz é, estão erradas. A gente não compreendeu. A gente continuou nós nos mantivemos muito na filosofia, no fora. Aí foi necessário o Bezerra vir de novo e falar: ó, vocês vão ter que mudar. Vocês vão ter que conhecer vocês, que foi em 1990. Vocês vão ter que dar uma mudança. Vamos mudar essa casa espírita, vamos mudar, vão olhar para vocês para depois você olhar para o outro. Porque o que que a gente tinha? Quando o espírita estava dando passe, ele falava assim: você precisa fazer isso, 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 isso. A gente tinha um monte de coisa que o outro tinha que fazer. E você faz o quê? O espírita, ele não podia passar mal, porque era falta de fé. Então, tinha um monte de espírita. Isso daí a gente vai ver nesse novo livro. E não tomava passe na casa que frequentava. Ia tomar passe em outra, distante, para não ser julgado. Aí a gente começou assim, aí vamos lembrar das histórias do Marcondes, de todo mundo, por quê? Porque a gente começou a colocar o quê? A vestir, a vestir as nossas máscaras. Porque a gente não estava na busca do eu. A gente tinha sentado que nós éramos espíritas. Estávamos além, éramos vanguarda. Nada disso, O ego, né? tá ralando, porque a gente veio com toda a dificuldade. Ganhamos a oportunidade da mediunidade para poder trabalhar, aprender a trabalhar para o outro, para trabalhar para si mesmo. Né? E era tudo entendido de uma outra forma. Então, esses calcanhares de Aquiles todos nós temos. Mas aí esse grupo Confúcio ele durou só 3 anos. sim. Mas se Sim, vocês mas em continuarem lendo seguida, aí, logo em seguida ele eles, construiu outro eles se e fundaram a fundou, né? Sociedade de Estudos Espíritas. Sim, Sim, Deus, sim. Uhum. Cristo e Caridade, que era o lema de Ismael, né? De Ismael. É. Logo em seguida, ou seja, não morreu, né, o Espiritismo. a Simplesmente houve ideia uma não. divisão. Que é o que o ser humano faz, né? Quando a pessoa quando duas pessoas não coincidem em suas ideias sobre religião, cada um funda a sua própria religião, né? É. Foi assim que do catolicismo nasceu o protestantismo, depois o calvinismo e assim por diante, E né? aí vai. No Espiritismo foi a divisão, que Tem um monte de divisão. a gente tem um monte de E assim, divisão gente, também. e não está errado isso, porque cada um vai se desenvolver numa determinada área com um determinado conceito, né? Verdade. Desde que aquilo esteja fazendo bem para as pessoas que seguem, A gente tem Edgar Amon, né? Para quem seguiu a aliança, ele falava assim: a casa tem que estar unida.
quando a casa não estiver unida, quando não briguem. Se for para brigar, se retire. Se retire porque você já não faz mais parte. Se você Daquela não egrégora. daquela egrégora, se você não tem os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos, você não faz parte daquela egrégora. E se você tem a vontade de discutir, de colocar a sua ideia, então é você que precisa se retirar, porque você não faz mais parte disso. Vá e Na, trabalhe em outro lugar. na Oi, Sô. verdade, não é a vontade de colocar a sua ideia, é a vontade de impor a sua ideia. Que É você isso aí. pode colocar a sua ideia de uma forma que cada um tem um ponto de vista. Agora, querer impor a vontade, aí é que Aí realmente eu acho que é é difícil, né? Esse é o diferente. problema. É. Mas dependendo onde você estiver, conforme você vai passando, e se você não tiver esse autoconhecimento, essa transformação, né? Você fica assim. Você fala assim, não, Eu estou certo. eu estou certo, eu sou Ah, eu superior a não, tudo não, isso, não. entendeu? Aí você fala, não, isso não acontece. 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 E nessa sociedade de estudos espíritas de Deus, Cristo e Caridade, se juntou Bezerra de Menezes. É, Bezerra de Menezes participou desse grupo junto aí. com o Bittencourt Sampaio. Isso. Você vê que foi toda a preparação, né? Ó, a gente vamos fazer uma base, não deu, vamos para uma outra base, mas é ali que vai ser totalmente desenvolvido. Algo mais? Não, eu não marquei. Esse capítulo não. Acho que a gente pode Mas parar. depois esse aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, em 1880, se transformou em Sociedade Espírita Fraternidade. Houve novamente a ação maléfica das trevas. Quando a gente fala disso, né? Às vezes parece que está desviando os santos do caminho, né? Mas não é. Na realidade, acontece tudo porque dentro de nós tem aquilo que eles estão querendo desviar, fazer desviar a gente, né? Tem o ego, né? É o ego. Tem Você o vê, ego. não foi pelo espiritismo o grupo Confúcio se Se desfez. desfez, foi por Não, causa do ego, né? Do ego de cada um. E aí que assim, né? Existem diversos livros que vai explicando sobre isso. Enquanto a gente não tiver essa inteligência emocional de que a gente está num trabalho e de repente começa esse trabalho a empipinar, um começa a cutucar o outro, um começa a se sentir mal, existe essa irritabilidade, são as portas abertas. Então, assim, por que que eu tô irritada com o Sérgio? O que Você ele... está irritado comigo. Não tô irritada com você. O porquê que eu tô me sentindo mal. Busca dentro de si. A gente sempre busca na pessoa, mas não busca por que que eu tô irritada. É comigo, eu tô sendo a porta aberta. É. E hoje em dia, eles falam muito claramente, eles não querem destruir as casas espíritas. Por quê? Porque as casas espíritas dão um material suficiente para eles poderem fazer os seus trabalhos. Eles querem a bagunça. Esse tic, 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 todo esse discriminante. Provocação. Essa Pensa bem, provocação. Essa se você discórdia, for né? contra, se você destrói uma casa, ela vai se formar em outro lugar, não é verdade? Uhum. Agora, se você desmoraliza a casa, as pessoas deixam de frequentar. As pessoas deixam de frequentar, os trabalhadores se batem, começam a discutir. Existem, são N coisas que podem acontecer. Então, eles trabalham intensamente. E não é de agora, e muitas vezes a gente se nega a conversar sobre as trevas. Porque já me perguntaram, você só fala de trevas, você não fala de luz.
Eu falei assim, tenta conhecer, a luz existe, não tenho dúvida nenhuma, mas as trevas também. E a gente precisa, no meu ponto de vista, eu precisava conhecer aonde eles poderiam chegar, onde que eles poderiam me tirar da razão, para que depois eu conseguisse andar. Se eu não compreendesse o que que eles poderiam fazer, sabe? É aquela coisa, eu vou rezar, eu vou orar. E aí, quando eu comecei a compreender que eu mesma dou essa margem, é dentro de mim que existe, aí a solução também está comigo, não está com o outro. Está comigo, né? Mas assim, muitas vezes já me perguntaram isso. Então, A regência do segundo Reinaldo. no sábado, a regência do segundo Reinaldo. Reinaldo. Certo.